Sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus, o seu canal onde Jesus é o tema central. Hoje iremos fazer um review do livro O Comentário de Colossenses e Filemon, de Douglas Moo, pela Shed Publicações, que faz parte de uma série de comentários exegéticos que reúnem alguns dos melhores comentários traduzidos para a língua portuguesa, disponíveis no mercado, pois muitas obras excelentes ainda estão todas em inglês. Existem outros comentários disponíveis desta coleção também, como de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas recentemente ainda saiu o de Tiago, que já tem até um review gravado aqui também, e ainda a excelente obra de Isaías, que muito nos diz profeticamente sobre Jesus. O livro não é capa dura, mas é uma capa elegante com verniz e uma imagem remetendo a Paulo. São 552 páginas no total, em que, para abordar a carta aos Colossenses, o autor utilizou 450 páginas. E para Filemon, o autor discorreu da página 451 a 552. O livro não possui aquelas folhas amareladas que nos fornecem um conforto maior para a leitura, mas em contrapartida, o tamanho da fonte, das letras, é bom e possui um bom espaçamento entre as linhas. Sobre o autor, Douglas Moo é PhD, foi professor do Novo Testamento no Trinity Evangelical Divinity School, além de diretor do programa de doutorado em Filosofia e Estudos Teológicos. Atualmente é professor de estudos do Novo Testamento no Eton Graduate School, autor também do comentário de Tiago, Shed Publicações, do livro Introdução ao Novo Testamento, escrito em parceria com J. Carson e Leon Morris, e muitas outras obras em língua inglesa que esperamos pelas devidas traduções. As epístolas de Colossenses e Filemon abordam questões muito atuais em nossas igrejas no século XXI. Não obstante, muitos as utilizam como contextos para apoiar heresias que mais lhes sejam convenientes na busca de poder e interesses pessoais. Vamos agora dar uma olhada pela introdução. Vamos começar o nosso verdadeiro voo panorâmico agora pela introdução. Introdução a Colossenses. Para quem a epístola foi escrita, Colossos e os Colossenses. Quem escreveu a epístola? Autoria. Quando a epístola foi escrita, data e lugar da escrita. Por que Colossenses foi escrito? Ensinamento falso. O que Colossenses ensina? Teologia da epístola. A. Cristo. B. A cosmologia, os poderes. C. A igreja. D. O evangelho. E. Escatologia. F. A vida cristã. Agora vem a epístola para Filemon. Bibliografia selecionada sobre Filemon. Introdução a Filemon. Um perfil básico. Autor, recipiente, natureza e lugar de escrita. A situação por trás da epístola. O propósito e a relevância da epístola. Agora, antes de iniciarmos, eu vou ler aqui nessa parte da capa, isso aqui, ó, de dentro, vou ler aqui o prefácio de J. Carson, falando sobre esta obra literária. Colossenses e Filemon falam poderosamente a muitas questões do século XXI. Um dos muitos pontos fortes que o Dr. Moo traz para esse comentário é a habilidade para avaliar os méritos relativos de diversos apelos e até mesmo de apontar
o que não é possível saber quando a evidência não é tão segura, e depois trabalhar cuidadosamente de uma forma exegética e teológica para deixar claro o que o texto diz. Tudo isso é expresso em prosa lúcida, com sugestões claras quanto ao sentido dos textos bíblicos da igreja de hoje. Então aqui, quem coordena essa série de estudos exegéticos é o J. Carson. Aí geralmente ele faz esse tipo de comentários, faz um prefácio, deixa sempre uma mensagem sobre a obra nas capas destes livros. Vamos começar dando uma lida no primeiro parágrafo da introdução para a gente conhecer um pouco, já tomando gosto do estilo literário do autor. Introdução a Colossenses. A epístola para os colossenses tem impactado a teologia e a prática cristãs na proporção do seu tamanho. Os pensadores cristãos, desde o período patrístico, voltaram-se para o ensinamento sobre o papel de Jesus na criação e sua proeminência sobre a igreja para formular sua cristologia. Os escritos de Paulo sobre pessoas que insistem em seguir determinados tipos de regras como básicas ao crescimento espiritual são citadas por teólogos e também por leigos para defender o princípio da liberdade cristã e a seção parenética da epístola. Embora breve, é tipificada por uma coleção de princípios éticos abrangentes que fornecem orientação relevante para os cristãos, buscando traduzir seu compromisso com o Senhor Jesus na prática. Nas páginas a seguir, tentaremos descrever com tanta exatidão quanto possível apenas o que essa breve, mas poderosa epístola tem a dizer sobre essas questões, bem como muitas outras tratadas na epístola. Nossa preocupação é discernir o que essa porção da palavra de Deus tem a dizer aos cristãos de hoje. Esta obra de Colossenses, ela vai nos passar com maiores detalhes, por se tratar de ser uma obra exegética, aquela questão que Paulo estava alertando os cristãos em Colossos a respeito dos falsos ensinamentos que os falsos mestres ali, que eram adeptos da filosofia, uma mistura de filosofia grega com farisaísmo judaico, que procuravam levar os cristãos recém-convertidos a adorar anjos. Eles não tinham uma crença, eles não criam que Jesus era Deus sendo homem, porque pela filosofia grega eles tinham o entendimento de que a matéria era má e o espírito bom. Sendo assim, o corpo, matéria, nós como homem, então Jesus como homem não tinha como ser bom e não tinha, por consequência disso, ser Deus, ao mesmo tempo que era homem. Então Paulo veio combatendo e nos dando uma verdadeira obra-prima sobre cristologia e que nos dá muita fonte para combater as heresias que ainda persistem em entrar nas igrejas nos dias de hoje. Iniciaremos com a pergunta: por que Colossenses foi escrita? O propósito da epístola é fornecer recursos para que os cristãos colossenses se defendessem de algum tipo de ensino falso ao qual estavam expostos. E aqui vem, nessa página 73, dizendo: a epístola não faz uma declaração explícita sobre seu propósito, mas as advertências a respeito de não ser enganado com argumentos que só parecem convincentes e sobre aqueles que trariam os outros escravizados a filosofias vãs e enganosas que julgam os outros e os desqualificam, deixando claro que um dos propósitos da epístola é encorajar os colossenses a resistir a qualquer tipo de ensinamento errôneo.
propósito da epístola é, portanto, fornecer os recursos que os cristãos colossenses precisam para se defender de algum tipo de ensino falso ao qual estão expostos. A ameaça ao viver cristocêntrico, a advertência contra os falsos mestres, que fica do capítulo 2, do versículo 8 a 23. A estratégia de Paulo para incitar os colossenses a resistir a um ensinamento falso no meio deles é começar com o lado positivo. Eles precisam se apegar ao ensino autêntico sobre Cristo e seu senhorio, que já receberam. Ele volta continuamente a esse lado positivo da resposta necessária nos versículos que se seguem. Mas os versículos 8 a 23 são dominados pelo lado negativo. Os colossenses são governados por 3 advertências, aproximadamente paralelas. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Portanto, não permitam que ninguém os julgue. Essa segunda advertência foi no versículo 16, a primeira advertência no versículo 8. E a terceira advertência no 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjo os impeça de alcançar o prêmio. Mais abaixo tem a plenitude espiritual em Cristo, que é do versículo 2, do 8 a 15. Esse parágrafo essencial começa com uma advertência sobre os falsos mestres, mas depois é dominado por uma explicação teologicamente rica de por que os colossenses deveriam rejeitar esse ensinamento. A promessa vazia do ensino falso, que é do capítulo 2, do versículo 16 a 23. No versículo 8, Paulo dá clara expressão à sua preocupação central ao escrever para os colossenses. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Vamos aqui ler um pouco sobre o Filemão. Pensa-se em geral que Filemão é um residente de Colossos, embora ele não seja mencionado em nenhuma outra parte do Novo Testamento. É dito que Onésimo, seu escravo, é um de vocês, na epístola para os Colossenses. Paulo, portanto, escreve uma epístola geral para a igreja em Colossos, junto ao mesmo tempo com essa nota particular para Filemão, enviando ambas com Tíquico, que é acompanhado por Onésimo, que se encontra em Colossenses 4, de 7 a 9. Aqui também tem uma passagem que ele fala: na verdade, sugerimos que um dos ensinamentos duradouros e muitíssimos relevantes de Filemão é o grau em que os cristãos são ligados uns aos outros em todas as suas atividades por meio de sua fé comum. A inclusão de toda a igreja no endereçamento da epístola por Paulo, portanto, não é apenas uma forma de colocar mais pressão sobre Filemão. É melhor você fazer como digo, ou toda a igreja saberá que você me desdenhou. É o reflexo de uma realidade social teológica da comunidade cristã primitiva. Em relação a Onésimo, nós temos aqui uma explicação que o autor dá, que Onésimo se tornou cristão por intermédio do ministério de Paulo, enquanto este era um prisioneiro. Onésimo é muito caro a Paulo e útil para ele. Não fica claro se essa utilidade consistia em cuidar das necessidades pessoais de Paulo ou em trabalhar com Paulo no ministério, ou ambas as atitudes. Paulo ou está mandando Onésimo de volta para Filemão, ou está reportando o caso de Onésimo para Filemão. O verbo grego usado por Paulo aqui, anapempo, poderia significar as duas coisas, e sua interpretação é um ponto de inflexão fundamental na decisão entre as várias alternativas. Aqui tem: Paulo gostaria de manter Onésimo consigo se pudesse. Onésimo está separado de Filemão. Paulo sugere que o propósito dessa separação pode ter sido para que Filemão tenha Onésimo de volta, para sempre. Não fica claro se isso significa desfrutar a presença física de Onésimo por muito tempo ou desfrutar a comunhão espiritual eterna com Onésimo.
Paulo sugere ainda que Filemão pode ter Onésimo de volta, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Há alguma discordância em relação a se isso significa não tratar mais Onésimo como escravo, como se ele fosse um escravo, ou não mais vê-lo apenas como um escravo, o que ele é, mas também como um irmão. Onésimo, assim espera Paulo, seria agora amado por Filemão, tanto na carne quanto no Senhor. Será que isso significa que Filemão tem de tratar Onésimo bem como seu escravo, seu relacionamento com pessoa e como irmão em Cristo? Ou sugere mais que Filemão tem de interpretar a nova posição de Onésimo como de um irmão amado no reino da carne, dando-lhe sua liberdade? O único pedido explícito de Paulo com respeito a Onésimo é que Filemão devia recebê-lo bem. No entanto, mais uma vez, fica um tanto obscuro se isso implica um acolhimento em pessoa ou um acolhimento mais genérico na comunhão de Cristo. Paulo sugere que Onésimo pode ter errado de alguma forma com Filemão. Não fica claro que dívida seria essa. Teria Onésimo roubado dinheiro? Teria roubado Filemão do trabalho exigido dele? Nem está claro quão provável é que Onésimo tenha cometido um erro. O propósito é a relevância da epístola. A delicadeza com que Paulo escreve para Filemão não só torna difícil ter certeza sobre as circunstâncias por trás da epístola, mas também torna difícil ter certeza do propósito real de Paulo ao escrever. Conforme Barclay observa, a epístola é habilidosamente planejada para constranger Filemão a aceitar o pedido de Paulo, e, contudo, ao mesmo tempo, é extremamente obscuro qual é exatamente o pedido de Paulo. Todavia, essa declaração pode ser modificada em certa extensão. O versículo 17 é muito claro sobre o que Paulo quer que Filemão faça. Receba-o, Onésimo, como se estivesse recebendo a mim. O desejo de Paulo de que Filemão receba seu escravo Onésimo de volta como um irmão em Cristo, portanto, tem de ser central em qualquer avaliação do propósito da epístola. O debate sobre o propósito da epístola foca em quais podem ser as implicações desse pedido básico. E vai discorrendo até o final do comentário. Vou ler também aqui a parte de trás da capa para concluir. Essa parte aqui que eu vou fazer uma leitura rápida. A epístola para os Colossenses tem impactado a teologia e a prática cristãs na proporção do seu tamanho. Os pensadores cristãos, desde o período patrístico, voltaram-se para o ensinamento sobre o papel de Jesus na criação e sua proeminência sobre a igreja para formular sua cristologia. A seção parenética da epístola, embora breve, é tipificada por uma coleção de princípios éticos abrangentes que fornecem orientação relevante para os cristãos, buscando traduzir seu compromisso com o Senhor Jesus na prática. O objetivo deste volume é descrever com tanta exatidão quanto possível apenas o que essa breve, mas poderosa epístola tem a dizer sobre essas questões, bem como muitas outras tratadas na epístola. Nossa preocupação é discernir o que essa porção da palavra de Deus tem a dizer aos cristãos de hoje. Mas esse objetivo só pode ser alcançado quando descrevemos de forma cuidadosa e paciente o que essa epístola significou em seu contexto do século I. A maioria dos cristãos nunca estuda Filemão. Ela é curta, é privada, dirigida a um colaborador, mas em seu espaço privado e é obscura. Os estudiosos não estão bem certos sobre de que se trata a epístola. Não é de se espantar que seja negligenciada. Contudo, Deus providencialmente fez com que essa epístola breve, privada e obscura fosse incluída no cânone autorizativo da escritura cristã. Por quê? Qual o propósito disso? E qual a relevância da epístola para a crença e prática cristãs? Essas são perguntas que orientarão nossa discussão no comentário. Então, espero que os irmãos tenham tido uma boa noção sobre esta obra, que eu recomendo a sua compra, recomendo a compra
de toda a coleção. Eu também estou fazendo, está aqui atrás. Deixa eu ver se eu consigo apontar. Deixa eu ver aqui onde meu dedo está passando, ó. Essa parte aqui. Está ali atrás. E as obras que fazem parte desta coleção, sem dúvida alguma, são umas das melhores, se não as melhores, disponíveis no mercado. Mas eu não quero ser dono da razão e apontar como as melhores, mas estão entre as melhores, sem dúvida alguma. São comentários exegéticos e podem ajudar a muitos cristãos conhecerem com profundidade determinados livros da Bíblia. E essa obra aqui, sem dúvida nenhuma, merece estar na sua estante. Se você quer conhecer Jesus um pouco mais. Por quê? Porque, como eu disse, é uma obra em que Paulo tem uma linda mensagem sobre a cristologia a nos passar dentro aqui, ó, desta carta aos Colossenses. Por favor, não se esqueça de curtir o nosso canal Conhecer Jesus. Curta este vídeo se você gostou, para o YouTube entender que este vídeo é relevante. Não se esqueça também de ativar o sininho e antes de sair deste vídeo, faça o seu comentário. Se você foi abençoado por este vídeo, do que achou também do review, é muito importante. E aproveite para colocar o nome de algum outro livro que você deseja ver pintando aqui em um review do nosso canal. Lembre-se, não se entregue ao problema, se entregue à salvação. Venha conhecer Jesus.